Para você que é de direita, que é patriota, presta bem atenção nesse vídeo, que você viralize ele nos grupos de WhatsApp, compartilha aqui no YouTube, para a gente ir para cima. Presta bem atenção na fala do Pavinato. Olha aí. A gente estava discutindo isso. O Pacheco, ontem a gente discutiu essa notícia, ele falou que ele não aceita ser pressionado, ele queria ser sensibilizado. O senador Girão, né, que está fazendo aquele movimento de colher assinaturas, foi protocolar no dia 9. Eu acho tarde, mas tudo bem. E queria um número maior de assinaturas justamente para tentar sensibilizar o Pacheco, como se o Pacheco fosse o responsável por ler o processo de impeachment. Sabe o que eu não aceito, Gisele? É uma coisa que eu falo aqui todas as vezes. Todas as vezes. Nós temos 81 senadores de esquerda. 81. Por quê? De esquerda não. Não vou dizer de esquerda. Vamos acabar com isso. Nós temos 81 senadores que não sabem ler. Que isso não é ser de direita ou esquerda, não saber ler. E a maioria dos jornalistas não sabem isso. Não sabem. Já vi isso com colegas daqui, do Jornal Globo, do Estadão, da Folha. Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do regimento interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada no processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? Aqui para vocês. Em 1950 teve a lei que estabelece os crimes de responsabilidade e o rito processual do impeachment, a lei 1079. Em 88 entrou a Constituição. Ela reafirmou a competência do Senado para processar e julgar os crimes de responsabilidade de ministro do Supremo. Aí que é o mais interessante, porque eu fui fazer uma pesquisa mais robusta do que eu já tinha. Em 2016 teve o julgamento no STF, ação de descumprimento do preceito fundamental 378. Nessa ação, o STF ele diz o seguinte, ele reconhece que a lei de 1950 foi parcialmente recepcionada pela Constituição. Os artigos que não foram recepcionados não tem nada a ver com o trâmite do impeachment do ministro Supremo no Senado. Então tudo que está naquela lei vale. E aí também dispõe o seguinte, na ausência de regra específica acerca das etapas do processo, do rito do impeachment, vale o que está na lei 50, na lei 1079 de 1950. A instauração do processo pelo Senado se dá por deliberação da maioria, a partir de parecer elaborado por comissão especial. Enquanto a instauração na Câmara dá pelo presidente, que faz o juízo de admissibilidade, no Senado tem que ser votado pelos 81. É por isso que protocolou, tem que ler na próxima sessão, instaurar uma comissão para fazer um parecer e votar em 10 dias. É a maioria que faz o juízo de admissibilidade. A instalação da comissão especial é feita automaticamente. Não pode, diz aí dessa decisão do STF de 2016, não pode a mesa do Senado rejeitar sumariamente a denúncia. Não pode, em hipótese alguma. 4. Todas as votações são abertas, nominais. Não tem como ter votação secreta. No silêncio da Constituição, da Lei 1079 e do regimento interno, não é admissível que o presidente altere o rito por analogia. Então o presidente do Senado não pode alterar o rito por analogia com o regimento interno da Câmara. E por fim, o preceito constitucional não fala em analisar a instauração ou recebimento de uma denúncia, mas sim em processar. Ou seja, o Senado ele processa e julga. Então não tem essa do presidente da casa fazer o juízo de admissibilidade. Então, em resumo, o regimento interno do Senado não dá à presidência do Senado o poder de realizar privativamente, sem prazo, como na Câmara, o juízo de admissibilidade do pedido. O Senado não pode aplicar o procedimento do regimento interno da Câmara, em analogia. O próprio regimento interno do Senado, é isso que é mais interessante, ele repete os dispositivos da lei de 79. Ou seja, protocolou a denúncia, ela tem que ser lida na próxima sessão, a instauração da comissão para análise tem que ser automática e essa comissão tem que entregar um parecer em 10 dias para ser votada nominalmente, abertamente pelos 81 membros. Nenhum senador sabe disso, desculpa me alongar, mas hoje eu fiz o ponto a ponto aqui para não trazer nada de errado. Existe uma previsão no caso de obstrução por parte do presidente do Senado para que ele perca o cargo de presidente? Vocês prestaram bem atenção na fala do Pavinato, né? Um dos maiores comunicadores que tem de direita. Eu tenho muito apreço, muito respeito por ele. E o que a gente vai fazer aqui junto com a minha assessoria aqui é estudar essa questão do regimento interno. Só que tem uma situação, Pavinato, e todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui, para uma assinatura de pedir um requerimento de regime de urgência, precisamos de 41 senadores. Quantos senadores já subiu naquela tribuna ali e se posicionou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Quantos senadores? Dá para contar aqui na mão? Nesses 10 dedos que eu tenho aqui, quantos que já subiram lá? Então, para um regime de urgência, um requerimento de regime de urgência, 41 senadores. Vamos lá, vamos lembrar, né, na eleição de presidente do Senado, quantos senadores votaram no Rogério Marinho? 32 senadores. Nós teremos 41 senadores para votar um requerimento de regime de urgência para assinar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então, o que eu vou pedir aqui ao Pavinato, que é um dos maiores comunicadores da direita,
pedir, eu quero até dar uma entrevista para ele também, mas que ele possa chamar também 41 senadores, ou 50 senadores, os 81 senadores, inclusive o Pacheco, para poder dar uma entrevista para ele, e ele poder questionar um a um, se cada um senador assina o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou dar essa sugestão para o Pavinato, que é extremamente importante. Eu quero conversar com o Pavinato o seguinte, vamos fazer uma lista dos senadores que foram eleitos em 2018 com o Bolsonaro, eleito pela direita, e 2022, que eu fui eleito também, quantos senadores foram eleitos em 2022 com o Bolsonaro, eleito pela direita. Porque aí a gente vai somar, se dá 45, se dá 50, que usou a imagem do Bolsonaro, né, que foi eleito pela direita, é fazer um de frente com o Pavinato. Porque aí, Pavinato, eu tenho certeza que você vai questionar cada um e vai pedir para assinar o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque aí eu quero fazer, eu, Cleitinho, aqui estou falando para vocês, eu faço esse requerimento de regime de urgência. Eu faço esse requerimento aqui de regime de urgência aqui para pegar 41 assinaturas. Para a gente poder colocar esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então eu quero pedir que o apoio do Pavinato, e eu vou conversar com ele aqui, para que ele possa entrevistar, nós vamos fazer uma lista aqui, lembrar dos senadores eleitos em 2018, com o Bolsonaro e com a direita, e agora em 2022. Se dá 45, se dá 50, o Pavinato entrevistar cada um e pedir para assinar o meu requerimento de regime de urgência. Viu? Estou contando com o apoio de todos vocês. E cobre do seu senador. Cobre do seu senador dentro da educação e peça a ele que eu faça questão de fazer esse requerimento de regime de urgência e pegar 41 assinaturas. Espero que seja mais. Vamos para cima, tamo junto.